A paz do Senhor, um bom dia, um bom domingo para vocês, juventude. Estamos aqui mais uma vez para mais uma lição, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, que nós estamos estudando esse trimestre, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 7, a data de hoje, 12 de fevereiro de 2023. Muito bem. Então, para quem não nos conhece, né? Eu sou o pastor Elias. E eu sou a Amanda. Prazer, gente, que não conhece. Para quem também não sabe, ele é meu pai e eu sou filha dele. Ela é minha filha. Então, a gente está aqui, essa dupla aqui. Muito bom gravar com meu pai. Estamos aqui de Holy Teens, para te convidar também para o Holy Teens, né? Verdade. Que vai ser dia 21 e 22 de abril, não perca. A gente vai ter a presença da cantora Kemily Santos na sexta-feira do dia 21 e novamente com o pastor Hernani Santos, lá de Curitiba, Paraná. É isso aí. Estamos aqui, ó, de Holy Teens. Isso aí, Holy Teens. Mas peraí, tem uma coisa errada aqui, não é? O que tem errado, pastor? A minha camisa é diferente da sua. Por quê? Então, deixa eu falar sobre isso, porque muita gente está usando também essa camisa aqui, mas essa aqui é a certa, porque eu fiz o design, eu sou designer, né? Então eu fiz o design da camisa, mando a arte para a empresa de camisas, né? Então eu sei, essa é certa, Olha infelizmente só. a sua tá errada. Então quer dizer que eu estou com a camisa errada? Então, Esse não é o tom que eu criei. então a minha parte externa aqui está errada em relação à sua, né? Sim. Então quer dizer então que eu sou o quê? Eu sou um publicano? E você é um fariseu? Oi? Como assim? Ah, é justamente o que nós vamos estudar hoje. Pois é, gente. Santidade de dentro para fora. Então, Tem muita gente olhando só o Aqui. externo e esquece de cuidar do interior, hein? exatamente. Então é isso aí. Nós vamos então para mais uma aula que vai falar sobre santidade de dentro para fora. E eu quero já desde já pedir a você para pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista, se acomodar aí, né, onde você está, Isso aí. no sofá, na cama. Espero que você Será já que tenha... dá certo assistir na cama, pastor? Eu fico meio Eu acho em que dúvida, difícil, né? assim. Dá um cochilinho assim. Então levanta aí, Em nome de toma Jesus. posição e Posicione e sobe, como diz a Cris, né? Posiciona e senta numa cadeira, em nome de Jesus. É isso aí, tá certo? Então marca aí a sua presença aí no chat, Isso aí. curta o vídeo, comente na... Convide mais um para assistir ela com a gente. Exatamente. Acompanhar. E divulgue aí, compartilhe o máximo que você Isso aí. puder com as pessoas para que possam assim assistir a aula de hoje. E vamos interagir no chat, hein, pessoal? Sem ficar aí moscando, não, hein? Mas ninguém é assim, não, né? Pessoa é jovem aqui. Amém. Então vamos começar com a oração, pastor Elias? Vamos então, oração? Então vamos lá, vamos orar então. Soberano Deus e Pai, nós queremos agradecer o Senhor por esta manhã, por este domingo. Pedimos, Senhor, que Tu venha estar presente em nossas vidas, aqui, Senhor Pai amado, que estaremos falando a Tua palavra. Pedimos também que o Senhor esteja com este jovem, com esses irmãos que também estão acompanhando, que o Senhor possa manifestar a Tua presença, a Tua glória, que possamos nesta manhã sermos contemplados pela presença do Espírito Santo, nos instruindo, nos guiando em toda a verdade, e que o Teu nome possa ser glorificado, que possamos sair daqui edificados, que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações e fazer o que ela foi assim designada para fazer, de mudar a nossa vida espiritual, produzindo vida e vida com abundância. Amém. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, mais uma vez, repetindo o tema, santidade dentro para fora. O nosso texto principal, o nosso texto de ouro, está lá em Mateus 23, verso 27, que diz o seguinte. Acompanhe a sua revista, acompanhe na tela também. Ou com a Bíblia. Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Isso é muito forte, né? Muito, muito forte. E o resumo né? da nossa lição é: Deus deseja uma santidade autêntica que vem de dentro para fora. Isso se repete, né? Dentro para fora. Isso Fixa na aí. mente.
Então, para a gente começar, pastor Elias, o pessoal aí da juventude tem a mania de falar que eu sempre acho um assunto para pregar. Eu sempre acho um assunto para dar aquela pregadinha. Por isso, aqui vai estrear um quadro novo na EBD. Pois é, pessoal. Homenagem a vocês. Lindos. Vamos agora para o quadro Pregadinha. E aí, jovens, tudo bem? Esse é o Pregadinha! No Pregadinha de hoje, Jesus ensina os discípulos ali, ele tem uma conversa com os discípulos, e ele ensina sobre o que pode corromper o homem, né? E ali ele diz que o que os discípulos deveriam comer não iria tornar, né, os discípulos pecadores, né? O que eles iriam comer não vai corromper eles, né? E ali ele diz que o que pode corromper o homem, tornar o homem impuro, é aquilo que vai sair do homem, né? E aí, imediatamente, os discípulos indagam Jesus. Tá, Jesus, mas isso daí os fariseus não vão se sentir mal, se escandalizar? E aí Jesus diz assim para os discípulos, calma, deixa os fariseus para lá. Relaxa, os fariseus são pessoas cegas que andam como cegos e guiam cegos, né? E essa pergunta dos discípulos foi feita porque os fariseus eles tinham grande influência ali na multidão, né? E tudo que viesse, assim, para diminuir essa influência, eles iriam sim, né, se tornar maus, assim, ficar escandalizados com essa palavra. Sim, justamente. Então, com isso, a gente consegue perceber que o que corrompe o homem não é o que está de fora para dentro, mas, né, aquilo que está de dentro para fora. E, ao contrário dos fariseus, a gente consegue fazer essa autoanálise, né? Será que a gente não está parecendo demais e sendo menos? Será que nós não estamos dando mais importância àquilo que é mais importante do que aquilo que é essencial, né? A gente consegue fazer essa análise porque parecer é muito importante, só que ser, como a gente viu na aula anterior, é muito mais importante. E parecer é só uma consequência. E é essa a conclusão que a gente tira nesses textos. Exatamente. Corta pra Amanda. Vocês viram aí, agradeço a participação aí do pessoal, né, desse quadro muito legal, porque em vez de a pessoa ler o texto bíblico, ela deu ali um resumo que aprendeu com esses textos bíblicos, base da lição. Já pode pregar, né? Já pode pregar, e essa é a oportunidade, né? Isso aí. Quem quiser participar, pode falar comigo, né, com o pastor, com qualquer pessoa, uns líderes aí para você participar de algum quadro, de alguma participação na EBD, né? A gente desenvolver tem os talentos, né? Exatamente, a gente tem muita novidade, né? Tem muita novidade. Então, mas continuando, a gente está falando aqui sobre santidade dentro para fora, e o nosso texto está falando sobre escribas, fariseus, né, que tinham certas posições ali na sociedade judaica da época. Pastor, quem seria essas pessoas? Bom, os escribas, né, e os fariseus, na verdade, eles surgiram, né, justamente depois do cativeiro, né, quando o povo de Israel, né, o reino de Judá, foi para a Babilônia, e a intenção, irmã Amanda, de Deus é que o povo se livrasse da idolatria. Certo? Porque o povo tinha todas as bênçãos de Deus, tinha o templo, né? Tinha a terra, né? Tinha todo aquele cuidado, né, do Senhor, mas o povo ele esqueceu de Deus, deixou Deus de lado e adorou a outros deuses. Então Deus ele manda para o cativeiro justamente por causa dessa desobediência, esse desprezo com Deus, né, com as coisas do Senhor, e acontece uma coisa muito contundente, né, na vida desse povo, que realmente o povo judeu nunca mais ele voltou-se para a idolatria. Porém, esse não voltar para a idolatria produziu um outro problema, né? Que foi justamente a questão das pessoas levarem muito a sério a lei, né? Ao pé da letra. Então surgiu aí justamente esses grupos, né? Os fariseus foram justamente aqueles homens que criaram as sinagogas, que eram, na verdade, escolas, né? Onde eles passavam estudando a palavra de Deus. E justamente nesse estudar da palavra de Deus criou-se, né, esses grupos, né, os fariseus, os saduceus, os essênios, certo? Que foram grupos criados justamente para preservar, né, o apego, né, à palavra de Deus.
o nome fariseu lá no hebraico é perushim, que significa segregados, né? Então era um grupo separado. Então anota aí, pessoal. Que eles tinham, né, como se fosse o domínio, né, da lei. Só que eles acabaram fazendo o quê? Fazendo um acréscimo, né? A lei, ela tinha a lei escrita, né, que foi aquela dada por Moisés, e tinha a lei que eles colocaram como lei oral, né, que é aquelas que foram redigidas, né, aquelas que foram criadas pelo grupos de ancião. Então, o grupo de fariseus, eles chegaram a certo ponto de colocar a lei, né, a Torá, né, a interpretação da Torá oral acima da escrita, né? Então, esse foi um dos grandes confrontos, né, que eles tiveram justamente com Jesus por causa desta posição que eles assim tomaram. Mas o grande problema dos fariseus... É isso que eu quero saber. Qual era o grande problema deles? O próprio Jesus, ele assim declarou. Ele falou bem assim, cuidado com o fermento dos... fariseus. Que era o quê? A hipocrisia. Então, a hipocrisia, ela é um tema que ele precisa ser tratado entre nós, né? Um tema muito especial, porque isso é comum de muitas das vezes nós agirmos como os fariseus. É verdade. É mais fácil a gente agirmos como fariseus do que discípulo de Jesus. Será? Mas todo mundo é discípulo, né? Será que a gente age como fariseu em alguma área da nossa vida? Justamente essa lição, ela vai abordar essas questões. E aí você vai dizer se você tem atitudes de um discípulo de Jesus ou de um fariseu. Tá certo? Será que vai ter choro? É isso aí. Eu creio que muitos de nós vamos nos identificarmos com muitas atitudes de fariseus. Tá certo? Então é isso aí, irmã Amanda. A nossa lição, ela vai tratar justamente a respeito da hipocrisia dos fariseus, né? Os fariseus, eles eram um grupo popular. Dentro do cenário religioso, né, da época de Jesus, do Império Romano, você tinha alguns grupos, né, que eram os fariseus, que nós estamos tratando nessa lição, que era um grupo de pessoas que estavam mais próximo do povo, né, tinham uma popularidade grande entre as pessoas. Tinha muito apoio, né, nessa época. Tinha os saduceus, que era um grupo de uma classe, né, mais elitizada, né, vinham justamente de origem, né, sacerdotal. Então tinha um grupo, né, de pessoas de posses, de riqueza, então era um grupo mais elitizado. E tinha também o grupo dos essênios, né, que era um grupo que eles eram averso a todas estas coisas, principalmente ao templo. Então eles tinham uma comunhão, era como vivem hoje aquelas pessoas que se isolam, né, da sociedade para viver uma santidade. Então ela vai para um lugar recluso justamente para viver a sua vida, né, de religiosa, longe aí das pessoas, da sociedade, achando que desta forma eles estão assim sendo mais santos do que as demais pessoas. Sim, certo? Sim. E assim, o chocante disso tudo é como Jesus, ele pontua várias coisas que os escribas e os fariseus faziam, né? Esse ais, normalmente quando Deus usa o ai, de fato, ele traz uma sentença terrível, né? A gente vê isso no Antigo Testamento, Jesus traz isso também no Novo Testamento, principalmente com essa classe de pessoas, de fariseus. E como a gente percebe, que fala que é um cego guiando outro cego. Fala que por conta deles, das atitudes deles, muitas pessoas não conheceriam o reino de Deus. E a gente olhando para o nosso contexto de hoje, como é trágico, né, ver que muitas pessoas que são
doutores, são ensinadores, pastores, pregadores, líderes, etc., que trabalham, entre aspas, no reino de Deus, mas impedem que pessoas entrem no reino de Deus, por conta de uma espiritualidade disfarçada. Era isso que acontecia com os fariseus. Então, olha a tragédia que acontece. Hoje, pessoas que têm posições grandes, que têm voz, pessoas que têm voz da mídia, né, que muitos conhecem, estão aí afora falando, são conhecidos. Às vezes, até tem uma palavra que, em certos pontos, são corretos. Não dá, né? Se a gente avaliar, até alguns pontos são corretos. Só que essas pessoas, as suas vidas estão longe de Deus. Deus não as conhece. Então, isso acaba atraindo um certo tipo de público, são convencidos porque muitos deles têm uma eloquência no falar, atrai a atenção, só que, na verdade, aquilo é uma espiritualidade disfarçada. E acaba impedindo que muitos, de fato, entrem pelo caminho. E que sentença vai ter essas pessoas, né? Esses hipócritas da pós-modernidade. É verdade. Quando Jesus ele fala para os seus discípulos, né, adverte, né, cuidado, né, com o fermento dos fariseus, os discípulos até inicialmente eles não entenderam, né, quando Jesus falava a respeito do fermento dos fariseus, achavam que Jesus estava falando em relação ao pão, né? E Jesus repreende os seus discípulos e fala que não era aquilo, né? E eles entendem que Jesus estava falando sobre a hipocrisia. Então, a hipocrisia é uma coisa muito perniciosa, né? Como a irmã Amanda aqui pontuou, ela é tão prejudicial para quem pratica, quanto daquelas pessoas que ouvem um hipócrita. Né? Jesus ele começa a dizer que os fariseus não entram, né, pela porta e também servem de obstáculos, né, para que outros possam também encontrar a porta. Então, qual é a grande mensagem, né, de uma pessoa que é fariseu, né, de uma pessoa que tem essas atitudes de falar uma coisa e viver outra? Quantas pessoas a gente ficou decepcionadas, muitas das vezes, com líderes, né, com Sim. pastores? Por quê? Cantores. Porque cantores. Vários. Né? E se a gente for seguir essas pessoas, certamente nós vamos cair, né, na mesma cilada que verdade. eles. Então, há uma certa decepção, né? A Bíblia fala que aquele que faz escandalizar, né, é lícito, né, que vem o escândalo, mas Sim. ai daqueles por quem vem o escândalo, né? Ele diz que é melhor que peguem, né, uma pedra, né, de atafona, que coloque sobre o pescoço e se lance no mar, né? Por quê? Porque trouxe, né, para a pessoa, né, que muitas das vezes o ouviu, um escândalo, né, de tal forma que essa pessoa ela se afasta das coisas de Deus, ela fica decepcionada com as coisas de Deus, justamente por causa de estar ouvindo e muitas das vezes admirando essas pessoas e acabam sofrendo todas essas consequências espirituais, certo? Então Certo. é muito perigoso, né? Para o hipócrita, né, quanto aqueles que seguem, né, aos hipócritas. Se a gente for, jovens, se espelhar em certos homens, né, que a gente não tem a convivência, é muito comum, Amanda, as pessoas hoje admirar as pessoas por meio das redes né? sociais. Instagram, das redes sociais. YouTube, tá acompanhando a pessoa posta um texto legal, isso. canta uma coisa bonita, né? Correta, Isso aí. aparentemente, mas não convive com a pessoa. Não convive, não Então, sabe. ela não deve ser a pessoa que vai te influenciar. É o meu influenciador, é a pessoa que eu gosto. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você querer seguir no sentido de que essa pessoa seja a sua maior referência. Como que você vai ter uma pessoa com que você não convive, que não conhece o seu coração, que você não conhece o coração dela? Não tem como ser assim, né? Exatamente. Não é possível, não dá. É uma santidade lógica, né? Como que essa pessoa vai ter? Não tem como. Por isso que é importante
como o pastor que pontou, na parte em que Jesus fala que eles deveriam tomar cuidado com o fermento dos fariseus, eles não entendem esses termos que Jesus fala. E isso que é o perigo, da gente viver nesse mundo com diversas vozes nos dizendo várias coisas. A gente tem que ter ouvidos espirituais para ouvir de fato o que Deus diz. Se a gente ficar ouvindo os ecos do mundo, a gente vai ser como os discípulos nesse momento, tadinhos. Eles estavam assim, o que Jesus está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Né? A gente não entendeu, assim, não entendi o que Jesus falou. Mas aqui está dizendo o seguinte, a gente precisa prestar nos ouvidos a palavra de Deus, aos nossos pastores e à nossa liderança. A gente precisa ouvi-los. A gente tem que ter ouvidos, porque Deus colocou, de fato, eles como autoridade para nós. Então, quem vai nos orientar? Os nossos pastores, os nossos líderes. Qual é o nosso manual? A palavra de Deus. E era isso que Jesus fazia com os discípulos. O problema não é a gente ter dúvidas ou não saber o que fazer. O problema é o que a gente está fazendo mediante as dúvidas. Mediante ao que não saber o que fazer. Qual vai ser a nossa reação mediante a isso? Exatamente. Não é verdade? É isso aí. E uma característica, né, que diferenciava Jesus dos fariseus era a sua autoridade. As pessoas que, quando ouviam Jesus ensinando, pregando, a palavra de Deus diz que eles não eram como os fariseus. Não era como os demais. Né? Ele falava com autoridade. É verdade. Tá? Então, a autoridade ela está muito ligada à sua vida cotidiana, né? Não somente às suas palavras. Então, Jesus ele falava bem assim, ó, ele não condena o discurso dos fariseus. Não condena. Não condena, né? Não desqualifica. Não desqualifica. Ele pelo certifica, contrário, né? Ele fala assim, não, tá certo. isso aí. Estão falando certo. Faz exatamente o Certinho. que eles estão falando, né? Pode seguir. Mas não faz o que eles fazem. Ih, rapaz. Certo? Por quê? Porque os fariseus, como nós falamos, eles gostavam de serem vistos, de popularidade, né, de serem admirados. E Jesus dizia que isso que eles, a glória que eles buscavam, eles já tinham conquistado. Né? A glória dos homens. A glória dos homens. Então, para jejuar, eles faziam questão de mostrar que estavam descabelados, jejuando, sujo. É isso aí. Então, nos covavam os dentes. Minha irmã, minha jovem, meu jovem, né? Quando você for jejuar, se consagrar, né, meu filho? Isso, né? Toma um banho, né? Aí faz aquela cara de lamento. Faz a barba, né? Os não tem aquela cara aí, de lamento. O que tá sentindo? Fazer... Não, tô em jejum. É isso aí. Não, tô em jejum. É isso aí. Tem pessoas que fazem questão, né? De dizer que estão jejuando, né? Que estão se consagrando, né? Por busca de uma santidade, uma experiência maior. Isso aí. Então, essa glória que eles buscam, Jesus diz, eles já conquistaram. É verdade. Então, que a gente tenha, assim, muito cuidado, né? Nas nossas ações, nas nossas atitudes, para que a glória que é de Deus não seja roubada. Não seja. E a gente não se engane, né, pastor? Exatamente. Porque o que Deus requer, como diz na palavra, é um coração quebrantado e contrito. Ali é onde ele está, né? Então, a gente tem que se atentar para a santidade que provém de um coração santo. Não do que a gente está falando, mas da santidade que provém de um coração santo. Porque o perigo de hoje é a gente viver como se fosse um ateu prático. Eu creio em Deus, mas eu vivo como se Deus não existisse. Não, eu creio, eu vou ao culto de domingo, eu leio, faço meu devocional, levanto as mãos, mas na semana inteira eu esqueço. Eu esqueço que Deus existe. Eu esqueço de Deus do meu trabalho, na universidade, na maneira de honrar as autoridades, de tratar o meu pai, de tratar minha mãe, de tratar os meus irmãos. Eu esqueço de Deus na maneira que eu falo com as pessoas. Então, assim, é uma coisa que vai chamando a outra, né? Então, Deus está nos chamando para viver, de fato, uma vida santa, uma vida separada do mundo, sem hipocrisia, sem medições. Verdade. É uma coisa que eu queria dar ênfase nessa passagem que Jesus tem
quando ele confronta os fariseus, quando os fariseus tentam acusar Jesus de estar quebrando uma tradição, quando os seus discípulos não lavam as mãos, eles não estavam preocupados, né, com a higiene dos discípulos, eles estavam sim preocupados com a quebra de uma tradição. E Jesus ele confronta, né, esses fariseus, dizendo que eles, no caso, violaram a lei principal, que é a palavra de Deus, onde diz que devem se honrar, né, o pai e a mãe, e eles, no intuito, né, de desobedecer, de cuidar, de dar honra aos seus pais, eles diziam, né, em nome dessa lei, né, que isso era uma oferta ao Senhor, né, Corban, eles chamavam isso, e por causa disso eles poderiam, assim, violar a palavra de Deus. E quantos de nós, jovens, que muitas das vezes cometemos esse pecado, né, essa quebra, né, deste mandamento de não honrar os nossos pais e as nossas mães. Né? Quando a gente diz bem assim, não, mas eu preciso ser feliz. Quantos de vocês falam bem assim, vocês me empreendem muito. Vocês me empreendem muito, né? Vocês não me conhecem. Vocês não me... Exatamente. Não me compreendem. Ou eu já sou de maior de idade. Esquece que o mandamento de honrar o pai e a mãe até enquanto eles existirem. Certo? Então, enquanto eles estão vivos, você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Né? Então, em busca, muitas das vezes, de umas certas mensagens, né? De umas certas ideias, né? Que o mundo hoje propaga, né? E as pessoas, muitas das vezes, faz o quê? Elas encerram a palavra de Deus e passam a viver de acordo com essas tradições, né, com essas mensagens que são mundanas e que certamente isso trará para você um prejuízo enorme para a sua vida espiritual e para a sua vida como pessoa, né, refletirá na sua eternidade. Que você tenha muito cuidado, né, também com essa questão. Já entendi agora. Hã? Já entendi agora. Não entendi. Já entendi agora. E o que você entendeu agora? Chicote, bateu. Quem tá aí dolorido aí, dá um amém, aí dá um eita. Mas é importante, né? Mas aqui, pra gente poder fechar aqui nessa parte, jovem, a gente vai ter 3 perguntinhas no decorrer da nossa lição aqui. E quem acertar, quem foi o primeiro a responder, tem que estar no chat, tá, meu filho? Não adianta você depois querer responder lá no grupo ou nos comentários, não. Tem que estar no chat ao vivo. Respondendo vai ganhar... Corretamente, né? Corretamente, né? Não importa pelo amor de Deus, somente né? responder. Não, tem que ser Importa que ela seja primeiro, mas correta. Exatamente. Então, a primeira pergunta que a gente vai lançar as 3 perguntas no decorrer da lição. A primeira pergunta vai ser agora. Vamos lá, então. Vamos lá. Atentos, né? Vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte. Dedo no teclado aí. Você consegue enumerar 3 características de um fariseu? Tá fácil. Ok, então. Você está respondendo aí no chat, fica à vontade, né? A gente está de olho aí para ver quem que está respondendo. Vamos estar acompanhando. Mas aqui, a gente falou um pouco sobre quem eram os fariseus, o que eles faziam. Mas é citado também que os escribas e fariseus, eles não somente agiam de maneira hipócrita diante da população, né? Jesus conhecia os seus corações, mas também eles condenavam, como foi citado um pouquinho, os discípulos, mas condenavam até o próprio Jesus. Pastor, como que isso acontecia, né? A audácia desses homens. Como a gente falou anteriormente, era baseada em cima de uma tradição, né, oral pelos anciãos. Sim. Que era não original, né? Como as nossas blusas aqui nós falamos, né? Então não era a original. A original era a palavra de Deus. Então eles faziam essas acusações a Jesus e aos discípulos
baseado nessa tradição. Então, Sim. nós demos exemplo aqui anteriormente, a questão do lavar as mãos. Lá no livro de Levítico, existem várias instruções acerca de coisas impuras, de práticas de purezas, né? De lidar, né, com certas coisas. Porém, não tem nenhum argumento dentro do livro, né, de Levítico em relação àquilo que eles assim colocaram. Na verdade, eles pegaram o livro de Levítico, né, que falava a respeito dessas questões, e eles acrescentavam, eles elevavam, né? Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Tem um negócio que não está certo, né? Vou dar uma ajeitada. Aquele jeitinho brasileiro. Exatamente. Então, eles acabavam... É por isso que Jesus ele fala, né? Que eles colocavam um jugo que nem eles podiam, assim... Eles nem cumpriam, né? Nem podiam cumprir. Não, é aquele excesso de uma santidade humana que vem da pessoa e não vem de Deus. Então, eles acabavam fazendo estas inserções né, de conteúdo e de doutrina a ponto de colocar isso acima da própria palavra de Deus. Sim. Então, é baseado nessas instruções que eles acusavam os discípulos, né, que acusavam também o próprio Jesus. Tá certo? Certo. E é interessante, né, que isso mostra, como diz Jesus mesmo fala, né, que eles querem coar a mosca, engolem camelo, né? Mosquito, né? Isso aí. A mosca, o mosquito. Eles querem coar um inseto, mas estão... Deixa passar um boi, né? Então assim, como assim, né? É um zelo que é sem cabimento. Isso aí, pega zelo coisas... sem... pequenas, exato, né? Esquece exato. do principal. Exatamente. É uma vida anormal, né? Que eles estavam querendo estabelecer para as pessoas enquanto não viviam, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso aí. Né? Era exatamente assim. Eu quero, Amanda, ajudar os irmãos aí. Quando a gente perguntou a respeito de algumas características dos fariseus, Fica à vontade. Eu queria aproveitar e dizer pelo menos umas 5 características dos fariseus. Né? Só umas 5. Porque pode ser que em alguma delas você pode se encaixar. Ou não, né? Que Deus possa assim abençoar e que essas coisas não sejam... que negócio engrossou, hein? Vamos seja ver. Uma prática da sua vida, né? Eu tô rindo de nervoso, tá, gente? Então, uma das primeiras, uma característica muito evidente, né, no fariseu é quando ele fala bem assim, graças a Deus que eu não sou como fulano de tal. É até engraçado, né? Você já falou isso? Graças a Deus que eu não sou como aquele fulano, não sou como o meu amigo, não sou como não sei o quê, e tal, como o meu vizinho. Eu faço isso, mas pelo menos eu não faço aquilo. Pelo menos eu não faço. Não, gente, pelo amor de Deus. Tudo bem que eu tenho esse negócio, mas eu não faço aquilo não, que é pior, né? É pior do que eu faço, isso aí. Parece. É isso aí. Então, se você fala desta forma, né, ou já falou, então se você continua vivendo dessa forma, né, essa segregação, check, né, uma característica de... é uma característica aí do fariseu aí. Aí você vai completando, tá bom? Mas não checklist. É isso aí. Uma outra coisa também, Amanda, uma outra característica é a discórdia, o fermento da discórdia. Não pacifica. Não pacifica. Aquela pessoa irá ser, Jesus. Exatamente. Aquela pessoa leva e traz. Né? Então eu chego para Amanda aqui, converso alguma coisa aqui para Amanda fala alguma coisa de alguém, eu já chego lá e já conto para essa pessoa. Me mandaram uma mensagem aqui. Eu quero falar para você, pra gente orar por essa pessoa. Aqui, pediu para eu não contar, mas eu quero falar para você orar, entendeu? Porque assim, menina, eu nem acreditei que essa pessoa fez isso. Isso aí. Gente, pelo amor de Deus, né, pastor? É isso aí. Então, uma das características, né, do cristão é que ele é pacificador. Exato. Ele produz paz e não dissensões, discórdia, né? Dissensões, discórdias entre as pessoas, entre os irmãos. É isso aí.
Outra característica, Mamanda, do fariseu é aquele que fica vigiando as pessoas. Se a gente observa que eles ficavam vigiando os discípulos... Eu tenho um exemplo aqui, tá? Eu vou contar aqui, eu não vou revelar quem não, porque eu não sou boca aberta, né? Eu sou boca fechada aqui, mas é desse jeito. Certo tempo, eu estava bem aqui no ambiente, né, da igreja, administrativo, né, tranquilinho. Aí tinha umas pessoas que estavam fazendo um propósito, uma consagração, né? E aí, eu até fico rindo que eu tô lembrando da cena, porque foi mais de uma vez. Aí a pessoa que estava também nessa consagração, nesse jejum, viu uma outra pessoa comendo um alimento que não foi estabelecido que podia comer. A pessoa, tadinha, estava morrendo de fome. E aí ele falou bem assim, olhou para a pessoa e falou assim, nem estava perto da pessoa, olhou, ué, você não está fazendo jejum, não? Ó. Como assim? Você não estava se consagrando? Você não está fazendo jejum, não? Exatamente. É aquela pessoa que fica ali vigiando. Fica ali, né? Tô de bobeira aqui, vou vigiar se a pessoa está firme no jejum, está firme nisso. Para quê? A intenção justamente... Qual é o propósito disso, né? É de ganhar notoriedade, né? De buscar, de repente, de estabelecer um padrão de santidade acima dos demais. Sim, tá querendo que se compare, né? Exato. Eu consegui ficar o tempo todo nesse jejum, mas você não conseguiu. Né? Então fica vigiando. Então era justamente o que os fariseus faziam, né? Ficavam vigiando, não lavou a mão, como é que fala? Fez um negócio no dia de sábado. Exatamente. Né? Então essas coisas, né, que aconteciam com os fariseus, os crentes hoje podem ter essa em pequenas atitude, coisas, às vezes, né? Coisas que parece que não tem nada a ver, mas está revelando o coração de fato da pessoa. Como falei anteriormente, nós temos mais propensão a sermos fariseus do que ser discípulos de Jesus. Isso é muito sério, muito forte. forte. De querer ouvir, de querer aprender, de querer se sujeitar. Já saber, né? Eu sei. Eu já sei. Já tive experiências com Deus, isso aí. Eu já sei. Então o fariseu, ele está acima da média, né? Não, ele é o topzão, top. Né? Ele é o mestre. É isso aí. Então, uma outra característica, irmã Amanda, do fariseu é que ele é muito rígido em relação à lei. E muitas vezes ele não consegue distinguir, né, o essencial do secundário. Então, o que Jesus ele fala, por exemplo, quando os discípulos, né, os fariseus, eles começaram a questionar, né, as atitudes de Jesus em relação às ofertas, em relação aos dízimos. Eles eram impecáveis. A Bíblia fala que ele, até lá do coentro, né, entendeu? Da hortelã, que eram coisas certinho, pequenas, eles eram rígidos em cumprir, como é que fala, essa lei, de dar o dízimo disso tudo. Mas eles esqueciam de outra coisa, né? Esqueciam da misericórdia, da compaixão. Ajudavam os pobres, necessitados, viúvas. Exatamente, exatamente. Então, Jesus ele condena, porque eles esqueciam dessas outras questões espirituais. E eles se preocupavam muito com as questões formais. Com as questões formais. Não significa dizer, Jesus ele não disse que eles não deveriam cumprir, né, as formalidades, mas eles não deviam esquecer da misericórdia. Então, que você possa assim ler formalmente a leitura devocional, que você venha às jornadas de oração, não é verdade? Que você cumpre participe dos cultos, participe da EBD. Mas não esqueça de ajudar, de ter misericórdia com aquelas pessoas que de repente têm dificuldade nessas questões e que você possa assim também ajudar. Então a gente preocupa-se muitas das vezes com o formal e esquece muitas das vezes daquilo que é essencial para a nossa vida. A gente tem que ter sensibilidade, né? Empatia pelas pessoas, né? Isso é uma característica de um discípulo de Jesus, né? Jesus ele enxergava as pessoas além do que os olhos poderiam ver.
Ele enxergava as pessoas, não as suas mazelas em si, não os seus pecados em si, mas ele enxergava um coração necessitado de ser ajudado, né? Uma alma que precisa ser alcançada. Então, muitas das vezes, a gente não sabe a realidade das pessoas, porque a gente não tem interesse na vida delas, a gente tem um falso interesse. Então, muitas vezes, as pessoas têm o costume de perguntar para uma pessoa porque precisa de algo. Essa pessoa não vai me ajudar nisso, então eu vou perguntar como é que ela está. Mas não é um interesse real. Então, a gente precisa promover essa sensibilidade, pedir a Deus que nos dê uma sensibilidade espiritual para enxergar a necessidade das pessoas, dos jovens que estão ao nosso redor, dos que estão chegando, né, dos visitantes. Em si, a gente precisa pedir ao Espírito Santo essa sensibilidade espiritual, para a gente enxergar as pessoas com os olhos de Deus, com os olhos de Cristo, né? Não com o espírito de acusador, porque o espírito de acusação é o espírito do maligno. Nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para pacificar, para trazer cura, para trazer palavras de libertação, de edificação. Então, para finalizar, temos a pergunta, né, que a gente tem que fazer, o pessoal deve estar atento aí, eu espero que sim, né? Está atento aí no chat, falando. Uma pergunta para a gente poder aqui seguir para a finalização da revista é o seguinte: no texto que é a base da nossa lição, lá em Mateus 23, verso 25, fala o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Quando Jesus ele fala sobre isso, digam para mim uma coisa, que nós então devemos nos preocupar com o interior e esquecer do exterior? Diga para mim aí. Responda no chat, o primeiro que responder corretamente vai ganhar outro prêmio. Né? Devemos ou não devemos? Será que aqui Jesus está dizendo que devemos nos preocupar apenas com o interior e esquecer o externo? Fala aí para nós. Vamos ver se estão aprendendo mesmo. Estão lendo a Bíblia. Eles leem a Bíblia, amém. É isso aí. Perfeito. É verdade? Mas então, pastor, seguindo a nossa lição aqui, o nosso tema, a gente percebe o que se destaca na vida desses fariseus e escribas é a cegueira espiritual. Cegos guiando os cegos, eles queriam, né? Então, trazendo aqui para nós, como que acontecia isso? O que revelava a cegueira espiritual deles? O senhor já citou um pouquinho, né, anteriormente, mas fale um pouco mais para nós. E trazendo também para o contexto de hoje. É isso aí. Então, como nós falamos ao longo da lição, a cegueira espiritual, ela é produzida justamente quando a gente quer agradar a nós mesmos ou outras pessoas. Quando a gente quer trazer glória para nós ou receber glória de outras pessoas para nós. Sim. Quando nós estamos ali nos preocupando com o populismo, né? com a popularidade. Quer ser conhecido, né? Quer ser conhecido, quer ser notado. Então, desta forma, acontece essa cegueira espiritual que a gente acaba não enxergando a verdade de todas estas coisas. E um perigo muito grande é quando nós não nos dobramos para aprender, para sujeitar. Jesus ele disse, né, lá em Mateus, capítulo 11, né, se eu não me engano, versículo 28, ou 13 e 28, que ele diz que aprendei de mim, né, que sou manso e humilde de coração. Então, a característica, né, do fariseu é de que ele não quer aprender, né, ele não quer de forma nenhuma sujeitar, nem sentar-se para aprender. E os seus corações já estão tomados, né, por esse orgulho, essa soberba, essa busca sana, né, pela popularidade, porque essas pessoas elas seguem os ditos, né, da modernidade. Né? Existem hoje igrejas, Amanda, que são igrejas pós-modernas, igrejas progressistas, como nós falamos aqui, elas estão preocupadas tudo, né? De receber uma aceitação, igrejas amigáveis do mundo, certo? E acaba muitas das vezes criando, né, essas teorias, né, dizendo que
que as coisas estão ultrapassadas e criam, né, certas ideologias justamente para satisfazer essas comunidades. Então, os fariseus, eles gostavam muito dessa popularidade, eles tinham uma certa admiração, né, das pessoas que estavam ao seu redor, e isso cegava as suas vistas, né, as suas visões. E a rejeição em relação a esta atitude, o próprio Jesus ele usa o livro do profeta Isaías para explicar por que ele falava para essas pessoas por meio de parábolas, né? Para quê? Para que eles, ouvindo, né, eles não escutassem, e que eles vendo, eles não enxergassem, né? Para que eles não pudessem ser salvos. Olha só que palavra dura, né? Quando a gente é verdade. Soberbo, né? Ao ponto de buscar não a glória de Deus, mas buscar a glória dos homens. Então, isso tudo causava, né, uma certa inveja, né, dos fariseus em relação a Jesus. Por quê? Porque ele estava justamente perdendo a né, popularidade. Perdendo a popularidade. Queria, poxa vida, perdeu o que ele mais gostava. Exatamente. Né? Então, esse Jesus está nos, a atenção dos outros. Roubando. Né? Então, é muito perigoso, né? Quando a gente vê outras pessoas sendo influenciando outras pessoas, né? E a gente querer, muitas das vezes, ficar triste com isso, né? Que a gente queria ser como aquela pessoa. Então, os fariseus, eles estavam tomando atitudes como essa, né? Verdade. Cegos espirituais. Às vezes pode acontecer um problema, pastor, é que muitas vezes a pessoa tem as comparações, né? Que as pessoas podem fazer, né? Queria estar no lugar dessa pessoa, queria liderar isso como essa pessoa faz, aconselhar, falar ou cantar, e tem tudo aquilo, né? Essas comparações. Muitas vezes, por exemplo, pode acontecer também de uma pessoa que às vezes a pessoa não dá nada, a pessoa, não, quem disse que você vai se tornar isso? Aí essa pessoa recebe ali a graça de Deus, muda totalmente, drasticamente. Outra pessoa, metanoia. Aí essa pessoa está fazendo o que a outra gostaria de fazer, que ficou um tempo esperando. Aí fala bem assim, nossa, essa pessoa está ali. Era para eu estar ali. Era para eu fazer aquilo. Isso é um sentimento farisaico, né? Eu não consigo estar feliz com a vitória do meu irmão, porque eu desejo ter aquilo que ele tem. Porque eu alimentei no coração não um sentimento de querer dar glória a Deus. Isso é um sentimento do fariseu. É um sentimento de fariseu. De não querer ser participante da obra de Deus, mas querer ser uma estrela ali no reino de Deus. Sendo que Deus não nos chamou para isso. O que deve ser evidenciado é Jesus Cristo. Tanto é que o Espírito Santo é chamado por alguns teólogos de refletor de Jesus. Ele mostra Jesus. É isso que deve mostrar nas atitudes. Afinal, tudo o que temos de bom, meu povo, vem de Jesus. É isso aí. Então, a característica assim, do fariseu em relação ao seu modo de viver era justamente deles ganharem a atenção do povo. Eles procuravam serem vistos pelo povo e não por Deus. O que a irmã Amanda colocou aqui, quando a gente observa, né, a gente vê, por exemplo, o nosso pastor, a gente vê, de repente, uma irmã... Alguém crescendo, né? Alguém crescendo, aí assim, poxa, eu preciso buscar Deus, eu quero ter, né, a mesma graça que o irmão tem, que a irmã tem, mas não no sentido, irmãos, da gente buscar a atenção do povo, né, de ser evidenciado. É bom admirar, é legal você querer ter isso também, mas desde que o coração esteja com a motivação correta, né? Desde que seja para você, de fato, ser um instrumento nas mãos de Deus. Não para você ficar ali disputando a atenção com os outros. Isso aí. Isso no intuito de agradar a Deus e não agradar as pessoas.
né? É verdade. De buscar, por exemplo, a atenção de Deus e não a atenção das pessoas, né? De que o reino de Deus possa avançar e não a nossa, como é que fala? A nossa pessoa, a nossa né? pessoa. Não é que eu tenho que aparecer, não é minha personalidade, meu jeitinho, Isso aí, né? que Não o é reino de isso. Deus seja evidenciado, É né? verdade. E que nós possamos desaparecer. Exato. Que ele né? cresça, a gente diminua. Que ele né? cresça, Glória que a ele Deus. diminua. É Foi isso aí. justamente o que o João, né? Ele João. fala a respeito de E foi Jesus, muito né? elogiado pelo próprio, né, Senhor Jesus. A né? gente vê, observa que os discípulos de João, eles estavam contaminados, né? Um pouco O pela fermentinho dos fermentinho dos fariseus, né? né? Ó, aquele lá está fazendo mais, Acontece, tá batizando mais do que... Olha lá, João. Você Tá, tá, tem alguma coisa errada. tá Você disputando ali. Você está perdendo a atenção. a atenção, Não né? tá de olho em você, não. Ele falou assim, não. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Exato. Que esse seja um sentimento Nos nossos do corações. nosso coração, do nosso viver, do nosso dia a dia. Né? Por quê? Porque quando a gente tem um sentimento de querer buscar a glória para nós, ela é muito perigosa. A gente pode cometer sérios pecados, sérios erros, É verdade. como os fariseus, eles assim cometeram. A Bíblia diz que Pilatos ele constatou que foi por causa de inveja que eles queriam matar Jesus. Olha só, É verdade. que coisa terrível, quando nós temos o nosso coração buscando a atenção de pessoas, buscando a atenção, a aprovação dos homens e não a aprovação de Deus. Certamente a gente vai pisar por cima das pessoas, É verdade. a gente vai menosprezar as pessoas e até ponto, né, de cometer sérios males, É né, verdade. como os fariseus de querer matar o próprio Jesus. E a gente pode muitas vezes estar fazendo estas coisas por causa de uma cegueira espiritual. De uma cegueira espiritual que leva-nos a matar o nosso irmão, né, a matar o ministério de outras pessoas, justamente porque O nosso próprio ministério, né, pastor? o nosso próprio ministério. Todos nós temos um chamado. Deus tem um propósito, verdade. um ministério específico, um propósito para cada um de nós. Mas quando a gente age de maneira contrária ao que Deus estabelece, nós não somos sujeitos a matar o nosso próprio chamado e ministério e também sujeitos, se agirmos de maneira errada, a ferir e matar o outro também, como os fariseus faziam, Isso aí, né? Impedindo que outros entrassem no reino de Deus. É verdade. E como é fácil, irmã Amanda, a gente ser fariseu? É muito fácil, gente. É muito fácil. É igual, vocês já viram quando vai chegar uma autoridade numa cidade, num lugar, que o prefeito, né, o governador vai lá e pinta as ruas, limpa, né, tudinho e Tudo tal. externo, tudo bonito. Tudo bonito, né? Mas vai lá, né, nos bairros, verificar Os a condição, hospitais, escolas, esgotos, né? Saneamento, como é que está? Então, é desta forma que muitas vezes a gente faz É verdade. na vista das pessoas, né? Jesus ele compara os fariseus como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É aquele sepulcro que por fora ele está pintadinho, né, de cal ali, todo bonitinho, branquinho, mas dentro dele ali está cheio de imundície, né, cheio de podridão. Então, que nós não tenhamos, não nos preocupemos somente com a parte externa, né, com aquilo que aparece, mas principalmente porque a pureza interior, a purificação, a limpeza interior, ela vai refletir na sua parte externa. A palavra de Deus diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, quer dizer, a parte que está dentro de você, certamente, ela vai transparecer a pureza É verdade. por meio das suas atitudes. Correto? Que Deus abençoe. Tem mais a pergunta, irmã Amandinha? Tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta aqui Então, para vamos finalizar. O pessoal acho que está atento aí, né? Vamos lá. A última pergunta. Vamos ver quem vai ser o primeiro a responder.
São 2 perguntas e uma só. Tranquilo, Opa. vocês são fera. Vamos lá. O que colocava em risco a presença de Jesus para os fariseus? E qual a razão deles quererem matar Jesus? Vou repetir a pergunta. O que colocava em risco a presença de Jesus para os fariseus? E qual a razão deles quererem matar Jesus? Vai lá, coloca no chat aí. Quem prestou Responde. atenção na Não, aula quem vai É, responder. pelo amor de Deus, né? Tem que prestar atenção. Num tiro só. No tiro só, vai. Dito e feito aí, vai saber responder, vai responder certinho. Isso aí. Mas agora, pastor, a gente também, antes que ele responda, a gente precisa falar também de uma coisa muito importante, que um coração, de fato, grato, que foi né, que sofreu aquela transformação de um coração de um verdadeiro discípulo de Jesus, ele é generoso, né? Ele é generoso, ele é ofertante, né? Isso. Em nome de Jesus, ele é ofertante. Isso aí. E tem prazer em fazer isso. É isso Porque aí. ele quer que o reino de Deus avance. E o reino de Deus vai avançar com as nossas ofertas. Então, está aparecendo aí abaixo ferramentas que você pode ofertar, a conta bancária, o Pix, o PicPay, você pode estar ofertando por essas ferramentas que aparecem na tela de maneira digital. Fique à vontade para ofertar. Você que é um visitante, essa é uma prática que nós temos aqui. E queria te convidar, se você sentir no coração de fazer parte também dessa obra. Se você não pode, talvez, ofertar pelas maneiras digitais, separe a sua oferta da EBD e do culto à noite, como o nosso pastor Jefferson sempre fala, e traz para a tesouraria. E ali contribua com o reino de Deus. E também nós temos uma coisa muito importante também, que todo mundo aqui pode participar, né, pastor? Que É o projeto, né, dos 1000 valentes. só gente valente e valorosa que participa. É isso aí. Gente generosa. Gente generosa, Generosa, é verdade. tá certo? Que Deus possa, assim, produzir essa generosidade no seu coração, por meio da graça, né, que Ele dispensou a você, porque a obra de Deus, ela se faz, né, por meio da pregação do Evangelho, mas também ela se faz por meio das nossas ofertas. É verdade. Né? Ela precisa, né, ser abençoada. Qual será, então, o louvor que vai ser passado agora? Né? O pessoal fica dando pitaco, fica dando sugestão. Né, Eu não gente? faço ideia. Eu sou uma pessoa que sabe escolher louvor. Então, vamos lá. Será que vai ter a ver com a nossa lição? Então, vamos aí. Solta o louvor e ofertem aí, cantem, louvem o Senhor. Amém. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me
Então, pessoal, de dentro para fora, né? Essa música tem muito a ver com o nosso aí tema, né? Que Deus deve nos transformar de dentro para fora, que a gente possa de fato experimentar essa transformação genuína, verdadeira a cada dia. É isso aí. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você não se preocupe viver, né? Agir com uma certa religiosidade, mas que seja Ô, Siri, não atrapalha A Siri nós, não. ligou. Ô, gente, vai, reflete aí, dá um Então tá. jeito, Deus. Ô, tá repreendido, hein, inimigo? Amém. Amém. É isso aí, tá certo? Que Deus possa abençoar a sua vida. Um bom domingo para você. Vamos E que- orar, pastor. Tem que orar, isso, né? vamos Verdade, orar, né? tem que orar. É verdade, verdade. Vamos Vai orar. estar aquele cinzinho ali, né? Tá bom, então. Vamos orar. Então. Você ora, então? Eu orei. Ora, será nisso, né? Então, Perfeito. amém. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos por mais esta oportunidade que nós tivemos de ouvir a tua palavra, de aprender mais de ti. Perdoa, Senhor, as nossas dificuldades, perdoa as nossas atitudes que muitas vezes refletem um caráter farisaico, Senhor. Mas de uma vez por todas, muda o nosso coração, Amém. muda o nosso caráter, Senhor, para que a gente possa refletir o caráter de Cristo, para que a gente possa ter um coração como o do Senhor, como o Senhor deseja, para que a gente possa alcançar o propósito que o Senhor já estabeleceu, mas que possamos, cada um de nós, passar pelos processos, aceitando, vivendo a nossa vida como agrada a Ti, de maneira digna do Evangelho, Senhor, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Nos ajude, Senhor, a servirmos a Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, que nós possamos refletir, primeiramente, o amor a Ti e o amor ao nosso próximo, Amém. como assim o Senhor estabeleceu. Que tudo seja para a Tua glória, dê-nos domingo abençoado em Tua presença. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus Amém? abençoe vocês, jovens. Ah, coraçãozinho para vocês. Beijo, gente. Tchau. Deus.